Olá pessoal, no Dicas do Estúdio de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, que é o espelhamento de pintura em carros 0 km. Compensa fazer o espelhamento num carro zero? Compensa. Você deve fazer? Pode fazer? Pode fazer sim. Agora, precisa fazer? Aí já é diferente. Precisar não precisa. É como se você fosse trocar o banco de couro do seu carro. Você compra um carro 0 km, ele vem com banco de tecido e você quer colocar um banco de couro, tá? Precisa trocar o banco de tecido? Precisar não precisa, mas se você quiser um banco em couro, você tem que trocar. Isso acontece com qualquer tipo, com acessório, uma roda, um pneu que você quer ele mais baixo, mais largo, depende. Então, essa questão, ela é colocada de uma maneira, principalmente hoje, a gente tem visto na mídia, o pessoal tratando esse assunto como se as empresas que trabalham com esse tipo de serviço fossem picaretas. E o negócio não é por aí. Você não, quando é oferecido para você o espelhamento de pintura, não quer dizer que você tem que fazer, porque se você não fizer, você vai estragar a pintura do seu carro. Isso não existe. Mas se você quiser que a pintura do seu carro tenha mais brilho, um brilho equilibrado, precisa sim, é só com espelhamento de pintura. Quando você compra um carro zero, vamos imaginar que é o seguinte, ele não sai da linha de produção direto para as mãos daquele que está comprando o carro. Isso não acontece. O que vai ocorrer é que esse carro antes, ele vai para o pátio da fábrica, do pátio da fábrica ele vai ser transportado e por aí vai, até chegar na concessionária e Deus sabe lá para onde, em quantos lugares esse carro vai passar e quantas mãos vão tocar nesse carro e o que vai acontecer nesse percurso. E quando se trata de carro importado, então, como é que faz? O carro vem de navio, você tem a questão da maresia ou isso não existe? Claro que existe. Então, o espelhamento de pintura, ele é um tratamento que você dá na pintura, num sentido como se fosse um acessório. Ele é um acessório, tá? Então, ele não é como muitos estão falando aí, um produto que você empurra goela abaixo, né, no cliente. Não é por aí. E uma outra coisa que também que é importante é o seguinte, eles colocam da seguinte forma, o carro ele já vem com um verniz e o verniz já resolve tudo, tá? Nele você vai ter um brilho extremo, né? Um brilho equilibrado, bacana, você não precisa fazer nada nele. E se você fizer alguma coisa, você simplesmente vai estar estragando o verniz do seu carro. Poxa, não é bem por aí. Só para a gente esclarecer um pouco mais é o seguinte, nós temos um vídeo que nós postamos no YouTube, que é sobre pintura automotiva, tá? Então, tá lá, se não me engano, o título é Dicas sobre Pintura Automotiva. Então, ali tem um desenho que vai mostrar para vocês o que é uma pintura, como que é as camadas, né, dessa pintura. O verniz, ele é a camada como se fosse a pele da pintura, é a camada superficial da pintura. Esse verniz, ele estraga. Lógico, tá? Agora, você não precisa deixar ele estragar para você fazer qualquer coisa. Se você quiser encerar um carro 0 km, pode encerar? Pode e deve encerar. Você não precisa deixar que esse verniz ele estrague, tá? E o espelhamento de pintura, o que ele é? Ele é um tratamento que você dá na superfície do verniz. Para que serve o espelhamento de pintura? Ele serve para você eliminar defeitos de superfície. O que são esses defeitos, principalmente no carro zero? Pode ser uma holografia, pode acontecer? Pode, claro. Tá? Muitas vezes esse carro ele pode ter sido até polido dentro da concessionária para tirar, às vezes, um contaminante, você não sabe o que pode ter acontecido. Ele pode ter um micro arranhão, o espelhamento ele vai eliminar, ele está na superfície do verniz. Então, ele vai tratar a superfície do verniz, aumentar o brilho e equilibrar. Então, ele serve para isso, ele não estraga a pintura. Agora, se você não souber como fazer, não tiver um produto adequado, equipamento e principalmente o profissional, né, se ele não for um profissional que entende mesmo, bem treinado, aí é diferente.
tá? Mas vamos deixar isso aí bem claro, tá bom? Então, vamos entender o seguinte, gente. Eu acho assim, é muito bacana a mídia e acho que nós todos mesmo nos unirmos contra essa política de empurrar para a pessoa as coisas só para satisfazer, né, e manter a necessidade da empresa. Eu acho que o negócio não é por aí. A gente tem que ter, sim, toda empresa ela tem que ter uma relação comercial, mas antes dessa relação comercial é necessário que haja também uma relação humana. Então, e isso, como que fica essa relação humana? Eu acho assim que fica chato, né? Algumas coisas que às vezes a gente vê e ouve na mídia, é porque muitas vezes isso acaba até destruindo um pouco essa relação que às vezes é construída ao longo dos anos, poxa. Né? Então, vamos pensar direitinho nisso aí, vamos procurar medir, né, as palavras, né, e inclusive assim, estudar mais a respeito de determinada situação, para a gente também não passar uma informação errada e formar uma opinião que ela simplesmente não deve nem existir, não é mesmo? Então, o negócio é isso aí, quando você decidir em fazer o espelhamento num carro seu 0 km, você pode ter certeza, você não vai ter problema não, tá? Pode fazer sim, ele é um acessório, tá? Falar para você que você tem que fazer, aí é diferente. Mas se você quiser um carro mais bonito, brilhando mais, e inclusive ele é até mais protegido, não quer dizer que espelhamento protege a pintura, mas no final do processo são aplicadas ceras de proteção. Com certeza ele vai ser mais protegido, sim, do que um carro que não tem proteção nenhuma, que sai sem cera, nada. Então é isso aí, pessoal. O estúdio está à disposição, inclusive até para a própria mídia, tá? Se quiser, às vezes, argumentar conosco, né? Se quiser tirar alguma dúvida, o estúdio está de portas abertas para você. Né? Se vocês quiserem vir, a gente discutir a respeito do assunto, eu acho que isso aí é muito legal. Né? Isso aí eu acho que, inclusive, vai acrescentar muito para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, e às vezes as pessoas têm dúvidas, sim, tá bom? Então, inclusive assim, você também, tá? Você pode mandar seu e-mail, se quiser saber mais a respeito, o estúdio está de portas abertas para todos, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.